Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma vez para o podcast do Cordas Humanas, com pessoas muito especiais. Não, Reverendo Naldo que disse essa frase. Pessoas especiais. Pessoas especiais, lugares especiais, exatamente. Estamos aqui, vamos começar com a nossa amiga Naira. Naira, apresente-se, como você está? Oi, gente, tudo bem? Sou a Naira, psicóloga. Muito obrigada pelo convite, prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho aí da gente falar saúde mental, setembro amarelo, coisas assim. Amém. Maravilha. E também o nosso amigo prefeito. Você já foi citado muitas vezes aqui, meu amigo. É verdade. A pergunta é... Frase do nosso prefeito. Diga aí. Graças a Deus, Leonardo é contador, né? É servo do Senhor, que é sempre muito importante dizer. Seminarista. E seminarista do Seminário Presbiteriano Ashbel Green Simonton, né? Que isso. Coisa linda. Fiquei todo arrepiado agora. Ó, não, mas pura. A gente não arrepia, não. A gente é presbiteriano, não arrepia, não. Presbiteriano não arrepia. É isso aí, galera. Então, vamos passar aos nossos patrocinadores. É isso aí, galera. Ó, se vocês que acompanham o nosso episódio, né? Vocês estão vendo desde o início aí, nós estamos com uma vinheta nova, né? Então, nós temos um novo patrocinador e eu vou começar por ele, a Moa Graph, que é uma empresa que trabalha com animação, seja de logo, identidade visual. Então, se você precisa aí desses efeitozinhos, né, com as letras, com a imagem bem viva aí no seu Instagram, no seu canal do YouTube, ou até mesmo para a sua igreja, né? Se a sua igreja precisa de uma nova identidade visual, a Moa Graph pode te ajudar. Bom, nós temos outro patrocinador também, que é a Igreja Presbiteriana das Águas. A Igreja Presbiteriana das Águas fica ali em São Gonçalo, inclusive a igreja da Naira. Bênção dupla aqui. Ó. Igreja da Naira, Igreja Presbiteriana das Águas, culto às 10 horas da manhã e também às 19h30 todos os domingos. O próximo patrocinador é a Visto Verbo. A Visto Verbo que trouxe aqui um presentinho para os nossos convidados. Que né? Isso! Visto Verbo que tem nos abençoado bastante, né? Tem ajudado a gente a mobilizar a igreja. Então agradeço a galera aí do Arthur. Lembrando que a Visto Verbo, além da sua linha de camisetas próprias, a Visto Verbo também tem um setor que faz uniformes para empresas, também para sua igreja, né, o congresso aí de UPA, o PH, enfim, SAF. A Visto Verbo pode te ajudar com isso. Eu acho que eu falei grego, né? Porque se você não é presbiteriano, você não entendeu nada. Mas se você tiver um congresso de mulheres, de crianças, de homens, a Visto Verbo pode te ajudar com isso. E o último patrocinador é a Mais Coworking, um escritório inteligente que te ajuda a economizar. O nosso amigo Léo, ele é contador e ele sabe que da importância de um ISS favorável para a empresa, né? Com certeza. Todo mundo quer pagar menos imposto. Amém? Amém. Amém. Todo mundo quer pagar menos imposto. Todo mundo quer um ISS favorável para sua empresa. Então, se você quiser economizar, venha para Niterói, que tem um incentivo fiscal bem interessante. E a Mais Coworking pode servir com domicílio e também com salas de reunião, estações de trabalho, para você trabalhar aqui. A gente está bem próximo às Barcas de Niterói. Então, é isso. Bênção demais. Esqueci de alguém, não. Eu acho que não. São vários patrocinadores agora, né? Coisa boa. Inclusive, se você quiser... garoto, eu achei que você ia perder a oportunidade. Jamais. Inclusive, se você quiser patrocinar esse episódio, pra gente melhorar a qualidade desse episódio, clica aqui abaixo na descrição do vídeo, que tem lá o número do Cordas Humanas, envia uma mensagem pra gente que a gente vai trocar uma ideia. Valeu. Isso aí. E nós estamos também em reta final aí do Mobilize Itália, que é importantíssimo. Verdade. Então, por favor, se você quer fazer parte, em reta final para a viagem. Mas o pós-viagem ainda tem muita coisa que nós precisamos da ajuda dos amados irmãos e orando principalmente, compartilhando, divulgando. Se você não sabe o que é o Mobilize Itália, tem aí no site também disponível, entre em contato que a gente explica melhor como vai funcionar isso tudo.
Beleza? Sem mais delongas. Sem mais delongas? Amém. Agora, amém. Então vamos começar com a nossa amiga Naira. Tudo bem, Naira? Mais uma vez, psicóloga, não é isso? Psicóloga formada há 8 anos. 8 anos. Mas nunca foi aquela pessoa que queria ser psicóloga desde criança, não, sabe? Aquela coisa... É mesmo? Não. Pensei em várias outras coisas, e aí, quando eu decidi, falei assim, agora eu vou estudar, agora é hora de estudar, pensei em fazer engenharia. Eu estava comentando aqui com eles mais cedo que eu não sou de exatas, mas trabalhava na área de construção naval, e aí pensei o quê? Né? Quem trabalha na construção naval tem que ser engenheiro, então vou ser engenheiro. Olha aí. E aí... Veja você. E aí, na hora que eu resolvi fazer a matrícula, meu chefe na época falou, mas você não vai ter horário para estudar, porque você tem que sair cedo, sair tarde, né, e chegar aqui cedo. Enfim, né, acabou que eu saí do local que eu estava trabalhando, então, para que eu ia ser engenheira se eu não estava mais trabalhando lá e não queria continuar na área? E aí pensei, acho que eu vou fazer psicologia. E aí meu marido, amorzinho, falou, você pode fazer isso, eu gosto de conversar, assim, então acho que eu vou. Assim, geralmente psicóloga é aquela pessoa quietinha, né, calminha, e tem a Naira, que é aquela psicóloga mais que gosta do bate-papo, bora conversar, bora interagir. Boa. E aí, depois disso, eu falei, vou ver qual vai ser dessa daí. E, enfim, comecei, assim, acho que eu vou gostar desse negócio. E eu tô gostando até hoje, assim, depois desse tempo todo, tô gostando. Tá seguindo. E Naira, você falou que é casada. Casada há quanto tempo? 15 anos. 15 anos. E tem filhos? Tenho dois gatinhos da minha vida. Meu filho não gosta, né? Ele falou que ele é pré-adolescente. Pré-adolescente. Tem essa categoria agora. Tem essa categoria. Samuel tá com 8 anos. E eu sou mãe também da Rebeca, que tem 2, que é furacão, assim. Tem Samuel, que é tranquilinho. Eliseu sabe, né? Samuel tranquilo, calmo. E tem Rebeca, que é assim... Vamos testar os coronários da família, entendeu? Fenomenal. Nosso amigo Leonardo, diga aí, meu amigo, família, formação, fala pra gente um pouquinho dessa história. Cara, eu sempre tenho orgulho primeiro de falar da minha família, né? Eu sou esposo de uma mulher linda, chamada Daniele, sou pai de 2 filhas mais lindas ainda, eu não sei se é quem mais linda na coisa, né? Luísa, minha filha mais velha, já com 16 anos. Minha filha Vitória, minha caçulinha, né, com 6 anos. Deixei ela lá, né? O meu casamento ainda indo para 18 anos de casado, com a graça de Deus. Amém. E a gente tem vivido bem, cara. Vivido bem, né? Existem casamentos aí que, quando chega nessa época do coisa, parece que tá declinando, tá descendo, né? Sabe? Mas eu posso dizer sem demagogia nenhuma, e eu falo com toda a boca do mundo que eu amo minha esposa mais do que eu amava quando a conheci. É coisa muito linda. Minha profissão, né, a gente trabalha e milita na contabilidade, mas na contabilidade é um leque, né, cara? A contabilidade, eu trabalho um pouco na área trabalhista, um pouco na área fiscal, um pouco na área contábil, e a gente, quando a gente passa a ser dono de escritório, tem que saber de tudo um pouco, né? Tem que saber muito de informática também, né? Essa coisa doida. E a vida que ali é uma tripartite ali, pode-se dizer, minha vida na igreja, que é ali quase que 33,3% em cada canto, né? Arruma um espaço pro seminário aí. A família ganha um pouco mais. Arruma um espaço pro seminário aí. A família ganha um pouco mais. O seminário está ocupando agora, né? Chegou agora e já tem ocupado um espaço interessante. E vai se expandindo por dentro de tudo aquilo que Deus chamou a gente para fazer, né? Mas até então a gente é dividido nessas 3 áreas aí. É muito forte, muito forte. Por incrível que pareça, se eu fosse dividir hoje, daria 40 famílias, daria uns 30 na igreja, 20 no trabalho, né? E aí o restante aí que fica, por incrível que pareça, é o seminário, mas não é uma dedicação, embora seja a menor dedicação, não é uma dedicação comum, não, uma dedicação firme mesmo, de estudar à noite, estudar de madrugada, é o que sobra, na verdade,
é isso, né? São as madrugadas. Mas graças a Deus a gente tem sustentado o trabalho, a família, os estudos, que não para por aí, né? Eu faço alguns cursos fora também com relação a isso, né? E eu ia fazer junto agora na pós-graduação, recuei em psicanálise, mas vou deixar para o próximo. Psicanálise? Assim que terminar a teologia. Olha. É a ideia nossa de fazer psicanálise. E em paralelo também estudando contabilidade, toda hora muda alguma coisa. Toda hora muda alguma coisa. Haja saúde mental. Cara, pandemia eu tive que estudar. Foram 27 legislações, medidas provisórias que houveram. Meu Deus. Em 2 semanas. Para poder suprir as necessidades, porque eu não trabalho só com o meu escritório, né? Eu trabalho também dando consultoria para outros contadores que não têm uma familiaridade com informática ou com a própria contabilidade em si, né, informatizada. Aí a gente dá consultoria. 2 ou 3 vezes na semana eu dou uma consultoria, seja online ou seja no estabelecimento da pessoa, a gente vai lá para fazer esse trabalho. Olha aí. Entendeu? Então, além de tudo, é isso aí. Se você precisa, então, de um serviço de contabilidade, nosso amigo Léo. Chama o Léo. Léo, você já puxou, então, já que você puxou o assunto, depois a gente volta aqui com a Naira também. Fala um pouquinho da vida na igreja, como é que foi essa questão vocacional para você, como que você começa a sua conversão lá atrás, desde sempre na igreja, família cristã, não cristã, como é que foi isso aí? Eu sou nascido e criado na igreja presbiteriana, né? Inicialmente, os 3 primeiros anos da minha vida na igreja presbiteriana de São João. E aí depois, quando minha mãe terminou de construir a casa, a gente passou para a igreja lá de Jardim Paraíso, presbiteriana, onde eu estou até hoje, né? Basicamente, quase que uma vida inteira, 38 ou 39 anos, mais ou menos. E aí a gente faz um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um trabalho, passei por todas as sociedades que você possa imaginar. Tudo que tem 3 letras. Porque o nosso público. O nosso público. Gente, só presbiteriano. Pega leve com a gente, Léo. O que é uma sociedade, Léo? É uma sociedade interna, né? Que é a instituição da igreja presbiteriana. Ela tem a sua instituição na sua base, constituída, né, pelas hierarquias, descendo, né, desde o Supremo Concílio, descendo o sínodo, até as federações, até a igreja local. Né? Nessa igreja local se estabelece ali as sociedades que a gente chama de sociedades internas. Né? O que é a sociedade interna? Né? Que são os núcleos, né, responsáveis por receber as pessoas em cada faixa de idade de acordo com a sua necessidade. Então, se você tem uma criança, né, que chegou na igreja ou, né, convertida ou pela conversão dos pais, e se chega à igreja ela tem o CP para se instalar, se for adolescente na UPA, que é a União Presbiteriana de Adolescente, na UMP, né, a União de Jovens, na SAF, né, na Sociedade Auxiliadora Feminina, e no meu orgulho, né, de homens, né, na UPH, da qual, né, eu faço parte hoje, atravessei até hoje, e agora eu estou esperando a próxima 3 letras, que é da UPH, que a gente saia para o céu. Fenomenal. Fenomenal demais. Bom demais. E você, minha amiga Naira, como foi sua conversão? Sempre veio de lar cristão também? Diga aí. Não vim, não. Eu já contei essa história algumas vezes para algumas pessoas, né? Mas na adolescência ali, né? Rebeldezinha, aprontei, minha mãe me colocou de castigo. Então meu castigo era ir para a igreja com a vizinha. Uma mãe abençoada, iluminada. Cristã, né? Fica aí essa ressalva. Minha família não era uma família cristã, professava uma outra fé, de uma outra origem. Mas como a vizinha sempre chamava e minha mãe queria me castigar, né, o castigo era ir à igreja. Então eu passei a ir à igreja ali na casa dos meus 13 anos. E aí acabou o castigo e eu continuei indo. Porque eu achei aquilo legal, gostei, sabe? Tinha acampamento, tinha passeio, achei legal. Tinha esse modelo de evangelismo é diferente. É diferente. Você tem um adolescente... Tem um castigo bom pra ele. Tem um castigo bom, né? E se você é adolescente, seja um adolescente que convida um amiguinho que não é crente. Olha aí, olha a mobilização aí, glória a Deus. Tá vendo? E aí eu continuei indo.
E aí, naquele caminho, fui amadurecendo ali, naquele entendimento da fé. E aí vem a data, efetivamente, né, do dia que eu me decido, era uma outra denominação. Mas minha família passou a me acompanhar, né? Minha irmã ia, tem uma irmã 1 ano mais nova que eu, e minha mãe às vezes ia, porque a gente não podia ir sozinha, então minha mãe estava sempre indo com a gente. Meu pai era mais resistente. E aí, cerca de um ano depois, 1 ano e meio, minha mãe se converteu. E meu pai deu um pouquinho mais de trabalho. Foi ali, acho que na casa dos 3 anos, visitava. Às vezes ia, às vezes não ia. Achava chato esse negócio de igreja. E aí isso foi até... A gente ficou nessa mesma igreja, todos nós, né? E depois nós fomos caminhando e aí encontramos a igreja a Presbiteriana das Águas, que nós éramos de uma outra denominação. E encontrei através de Eliseu e Mari, sem eles terem ido lá, né? Esse é o mais legal, assim, porque eu fazia estágio com a Mari, né? Tinha começado psicologia, Mariana psicóloga, esposa do Eliseu. É isso aí. E aí ela acompanhou algumas coisas, né? Que eu estava passando na antiga igreja, alguns questionamentos. E aí ela falou, ai, amiga, tem uma igreja perto da sua casa que eu acho que você vai gostar. Vai visitar. O pastor lá é amigo nosso. Eu nunca fui lá, mas acho que vocês vão gostar. E aí nós fomos, visitamos. E logo depois meus pais visitaram também, porque minha irmã caçula, na época ela tinha 7, 8 anos. Ela queria, Duda, né? Queria ir para a igreja e meus pais não queriam ir para a igreja. E ela chorava querendo ir para a igreja. E aí minha mãe na época falou, não, né? Essa menina ela foi comigo, gostou e falou, mãe, quero ir lá na minha nova igreja. E aí legal. Meus pais passaram aí e nós estávamos visitando. Eu e meu marido, a gente ainda estava visitando, pensando o que ia fazer da vida. Mas aí Duda decidiu que ali era a igreja dela e ia ser a igreja da família toda. Então a gente ficou visitando, meus pais ficaram e a gente foi se aproximando e passando a conhecer, né, a igreja. Por isso que eu falei que eu não sou presbiteriana raiz, preciso de traduções. Puro sangue, né? Puro sangue. As crianças já nasceram lá, né? Mas tem toda uma construção. Verdade. Mas fazendo um link com a questão que o Léo comentou sobre as sociedades internas, é por isso que seja sociedades internas como o modelo clássico, né? Ou times como nós temos nas águas também. Mas ter esse ambiente justamente para receber as pessoas, né? Porque você realmente misturar um adolescente recém-chegado com a galera um pouco mais madura, tudo bem, pode dar certo. A galera que tá indo pro céu já. Já tá indo pro céu, exatamente. O pessoal já tá botando a quilometragem um pouquinho, o giro um pouquinho mais devagar, e aí você dá uma explosão assim, que pode dar muito certo ou pode dar alguns problemas. É muito legal esse ponto. Mas... estamos aqui para falar do... Setembro Amarelo, né? Exatamente. E eu queria saber de você, Léo. O que esse mês te traz na memória, né? O que você lembra sobre o Setembro Amarelo? Eu queria que você contasse um pouco a sua história. A gente já sabe, mas eu acho que é importante esse testemunho para essa galera que está em casa ouvir o que Deus fez na sua vida, apesar do caos que você viveu. Cara, o mês em si, né, não é algo que a gente pensa nele como um todo, né? Mas eu acho que é a história, né? Eu acho que a história toda, na verdade, são vários pontos, cara. São vários pontos, porque o motivo que me traz ao tema dessa questão ele não pega só num mês, ele pega em várias situações. Ele pega no Natal, ele pega num Dia das Mães, ele pega por exemplo, vamos pegar aí, né, eu sou formado em 2010, há 15 anos. Eu sou formado há 15 anos e na minha formatura, que eu espero que seja diferente a próxima agora, na minha formatura não tinha ninguém. Ninguém. Meu Deus. A minha mãe, né, que é a base do tema dessa questão, né, que me deixou aos 10 anos de idade, ela com certeza não poderia estar. Meu pai, né, que também é um histórico mais complicado ainda, porque um gera o outro, depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas o meu pai também não ligava muito para essas questões. E
A tia que me criou, que era a única pessoa que poderia estar lá, os outros tios, o que acontece? Eu fui criado com uma avó, né, e vários tios. Só que os outros tios, todo mundo trabalhava. E a formatura era num dia de semana. Né? Então, muito complexo para mim. E a única tia que sempre esteve comigo em todos os lugares, né? E está viva até hoje, eu dou um abraço para ela, minha tia Helena, do qual a minha filha herdou o nome dela, a minha filha mais velha tem o nome dela. Legal. E a gente se vê ali sozinho, porque ela não podia porque estava com a pressão alta. Né? Ela, poxa, eu não vou poder. Eu falei, não pode. Minha esposa na época já era casada. Ela estava, por incrível que pareça, nesse dia, por uma questão de... Ela começou no emprego há 2 meses, né? Então, escalaram ela para trabalhar 24 horas no dia. Sabe aquela coisa que parece proposital mesmo, sabe? E escalaram ela e ela acabou tendo que ficar no trabalho. E só tinha, basicamente, eu lá naquela formatura. Então, aí quando você faz uma retrospectiva, você vê na hora de você jogar o cap, aí joga o cap, aí todo mundo vira para trás. Aí tá o pai, aí tá a mãe. Tá entendendo? Sim. Eu não digo nem o restante das outras famílias, mas tá o pai e tá a mãe. Né? Os ascendentes, eles são muito importantes. Né? Os ascendentes são... Por mais que você tenha a família, você tenha a esposa, você tenha os filhos, mas o ascendente, ele é aquele que vai ver, que viu a tua trajetória desde pequeno e é aquele que vai vibrar contigo, vai pular contigo, vai... Né? E aquilo era um momento muito importante, cara, porque eu venho de uma família bem difícil financeiramente, né? A gente nunca tem, mas uma família muito linda assim, do ponto de vista de que cada um, nós guardamos integridade, guardamos os princípios e valores, né? Muito bem guardados, né? Só que a gente nunca teve muito dinheiro, já teve momentos na vida, né, por conta dessa situação. Minha mãe sempre trabalhou e sempre ganhou bem a época em que ela trabalhava, antes de acontecer os problemas com ela, mas depois ficou tudo muito difícil. Então, assim, e depois que ela morreu ficou mais ainda, né? A gente tentava se prover e a gente tinha muita dificuldade. E aí quando você chega, né, que você... Né, eu consigo um emprego que me gera essa condição de conseguir uma faculdade, terminar uma faculdade que hoje em dia a faculdade de repente não representa tanto, mas há uns 15 anos atrás ainda representava muita coisa. Né? Então era uma realização, cara, e ali você joga o cap e todo mundo tava lá. E aí eu joguei o cap para trás, sabe aquele negócio de jogar o cap, tu vê a tua vida passar num flashback, já viu aqueles flashbacks de filme? E aí passa, só que aí passa, né, os teus ascendentes que não estão contigo e as lembranças, porque uma coisa é certa, se existe algo, não sei se é um trauma ou se é uma lembrança guardada, é que entre todas as coisas que minha mãe ensinou, ela sempre, e talvez por isso que eu não consigo parar de estudar. Ela falou, meu filho, se você quer ser alguém na vida, estude. E ela lutava por isso. Entendeu? E aí, quer dizer, é exatamente isso que tinha lá. Tinha a realização de tudo aquilo que ela queria. Né? E aí ela não estava lá. E o motivo que ela não estava lá é o motivo que nos traz nessa questão. Ela perdeu a vida, eu tinha 10 anos. Né? E é difícil não linkar, né, que a vida dela possa simplesmente ter sido um acidente, né, no trem, porque já tinha histórico, né? Tinha histórico 2 vezes de tentativa de suicídio. Que eu lembro. Ainda tem isso, que eu lembro. 10 anos. Eu tinha, na primeira eu tinha 7. Na primeira Hoje você está com quantos anos, Léo? Perdão? Hoje eu tô com 42 anos. 32 anos. Na primeira eu tinha 7 anos, né, que foi... Eu tinha 6 para 7 anos, né, que foi uma tentativa de explosão de gás, né? Abriu o gás para poder... E de alguma maneira, na cabeça dela, ela queria que eu fosse junto, né? Ela não queria que eu ficasse, né? E aí minha avó, percebendo isso, pediu que meu pai viesse me buscar à época. Meu pai não era presente, né?
Meu pai foi embora de casa, eu tinha 11 meses de idade. E aí ela cometeu aquele primeiro ato que já não era o primeiro. Só que esse foi o primeiro comigo, né? Então aí a minha avó não dava para segurar essa, porque minha avó tinha idade, né? E aí ela chamou meu pai para poder ver o que tinha que fazer. Meu pai veio lá, pegou, me levou. Não adiantou muita coisa não, que meu pai não tinha muita essa questão da responsabilidade com o lar, né? Talvez seja por isso que eu sou tão agarrado com a família, né? Tem alguns traços aí, vai identificando. Não, ela já falou que só cobrando, só pagando. Só pagando. E aí a gente veio trazendo isso. O primeiro episódio ocorreu, eu fiquei um bom tempo fora, depois 1 ano mais ou menos, depois eu retornei. E aí os episódios seguintes foram ela sozinha, né? Uma vez ela tentou se jogar lá da varanda de casa e quebrou só a perna, né? As coisas acontecem as coisas no tempo que Deus acontece. Você só vai perder sua vida ou tirar sua vida se Deus achar que você tem que tirar ou não. E por várias tentativas ela não conseguiu. E é difícil pra gente não entender, embora ninguém tenha falado, até hoje isso é um tabu, como foi que ela sofreu um acidente no trem, numa cancela, onde o trem passa super devagar. Uhum. Né? Traumatismo craniano. Né? Então, ao que tudo indica, foi mais uma tentativa. Né? Ao que tudo indica, eu não posso afirmar com certeza. Né? Até porque eu tenho um laudo, tenho óbito, tenho a causa é um traumatismo. Né? Mas o que foi, o que aconteceu até hoje... Na verdade, ninguém estava lá, né? Talvez meu pai estivesse lá, que foi a última pessoa com quem ela se encontrou. Né? Então, dali para frente, o pessoal me contou, depois eu fui juntando peças, né? Peças de um passado muito complicado, tá, gente? Porque eu consigo falar... Deve ter tido mais, porque tem uma parte da minha mente que está bloqueada de 6 anos para trás. Não lembro nada. Tem lembrança de foto minha, eu brincando, eu curtindo com o pessoal, com 5 anos, mas de 6 anos para trás não entra nada. Né? Então, assim, é uma situação que é complicada, é traumática, né, cara? E assim, quando você vê, eu tive psicólogos, né? Passei por alguma psicóloga no decorrer, mas a intenção não era essa, né? A intenção não era a de trazer a memória que estava lá atrás, mas para poder lidar melhor com algumas coisas que eu precisava. Eu estava, numa época, desenvolvendo uma coisa assim parecida com a de vocês, né? Esses trabalhos assim. E aí eu fui consultar com a psicóloga, e a psicóloga começou a puxar aí. Aí ela começou a puxar e tal, que não sei o quê. Aí tem um tal de um purê de batata que eu não sei porquê, purê de batata, eu consigo sustentar purê de batata comendo todos os dias, ininterrupto, sem parar. Se tiver, eu como. Aí, conversa vai, isso, sei lá, 13ª, 14ª sessão, a gente conversando sobre essa questão do purê de batata, aí a doutora conversando, ela, mas de onde é que vem essa ideia? Aí foi puxando, e eu cheguei a um consenso, né? Que na verdade o purê de batata era a única comida que ela tinha me ensinado a fazer. Olha aí. Cara. Olha aí. E me ligava ela, me liga até hoje. Então, é até engraçado, né? Se eu brigo com a minha esposa quer me agradar. Vem um purezinho aí. Um purê de batata lá, uma carne moída. E vai que vai. Efetiva, né? E vai que vai. É isso aí. Isso aí é um pouquinho, né, gente? É um trechinho. Se eu começar a contar a história aqui, a gente invade aí uns 2 ou 3 dias. Tem até uma situação, foi até engraçada, cara, que aconteceu na faculdade, que eu sempre, por ter muita dificuldade, não ter tido condições financeiras para lidar com as coisas. Então, o que aconteceu? Eu encontrei uma oportunidade, né? Pode fazer propaganda não, né? Pode. Mas é no Hospital Quintador. E ali foi a minha primeira oportunidade de trabalho legal, sabe? E quando eu cheguei lá, né? A faculdade foi tudo pago por lá.
né? É uma coisa que me ajudou muito, né? Me ajudou financeiramente. Então, eu trabalhava direto, sabe? 24, 36 horas, entendeu? Eu pegava plantão. Por quê? Porque eu precisava compor a renda, porque eu tinha que pagar a faculdade, né? E na época, muita gente desempregado lá, e minha tia que me criou, eu tinha que segurar a onda minha com ela, né? E aí a gente, trabalhando nesse ritmo, aí chegava na faculdade, isso não é de hoje, tá, gente? Eu dormia na sala de aula. É piadinha interna, gente. É piada interna. Eu dormia na sala de aula porque eu chegava muito cansado. Mas sempre a mesma forma, né? Botava minha cabeça aqui e o ouvido pra cima. Desculpa, gente. Botava meu ouvido pra cima e ficava ouvindo, né, a aula e conseguia absorver tudo que era necessário. E aí teve um colega que ele começou a observar, porque eles passavam o trabalho, pegavam o trabalho em grupo, e eu sempre tive problema com o trabalho em grupo trabalhando desse jeito. Por quê? Eu sabia que de repente eu poderia não corresponder à expectativa de alguém, porque eu não tinha tempo. Então todo trabalho que eu podia ser individual, para mim, era melhor. Aí eu pegava esse trabalho e tal, aí ele questionou, porque eu cheguei no trabalho, eu só pego o trabalho e apresento. Eu falei, sim, mas eu tô pegando o trabalho e apresento, mas eu não tô expondo o conteúdo? Não, você tá, cara, mas você nunca tá em grupo com a gente e tal, que não sei o que, não sei o que. Eu falei, senta aí. Vou te dizer por que eu trabalho tanto. Rapaz, esse garoto, ele, quando eu terminei de contar, e não foi nem um trecho, acho que foi 1 hora de história. Quando eu terminei, ele tava chorando mais do que eu acho que eu chorei na minha vida. Ele tava chorando, não sei como funcionou ele não, que ele começou a debulhar de lágrima, alguma coisa bateu com ele lá, ele começou a debulhar de lágrima e ele falou, cara, 1000 desculpa, velho. É assim mesmo que ele falava, Rodrigo. 1000 desculpa, velho, não sabia disso não. Eu falei, cara, mas isso aí é assim mesmo, relaxa. É só a gente continuar mantendo a mesma relação, isso é do jogo. Chegou um tempo, o que acontece? A doutora fala, eu falei com vocês que geralmente às vezes eu marejo um pouco o olho, mas hoje eu já tenho mais domínio sobre isso, né? Chegou um tempo que eu passei a trancar isso, né? A doutora fala para mim que eu tenho e isso aconteceu, não aconteceu agora não, sabe, gente? Aconteceu lá no enterro da minha mãe, né? Eu fiz umas promessas bem específicas diante do caixão dela com 10 anos de idade, né? Eu disse para ela que eu não seria o pai, né, nem o chefe de família que meu pai foi. Nossa, forte isso. Eu disse para ela com 10 anos. 10 anos. Né? E disse para ela também que ela teria orgulho do filho que ela colocou no mundo. Né? Então, assim, a gente batalhou, né, por isso a vida inteira. Né? Então, assim, eu acredito que dali, a doutora não chegou a diagnosticar isso comigo e tão longe, mas eu imagino que dali para cá, e ela falar que eu tenho como é que se diz? O meu eu original, ele tá dentro de um castelo que eu passei um monte de corrente. Entendeu? Eu passei um monte de corrente. Que é essa pessoa que sabe quando acessa? Quando, por exemplo, eu tô vendo um desenho, por exemplo, não sei se vocês, eu já vi muito anime, e tem um anime chamado Naruto, né? O pessoal vai conhecer aí. Tem um anime chamado Naruto e tem não sei se alguns de vocês conseguiram ver, logo no primeiro capítulo, tem a parte dele no balanço. Ele fica num balanço ali e as crianças todas que tem os pais e as mães lá. E ele sozinho, filho, não tem como. A lágrima desce. Pegou, né? Desce enquanto. Parece que eu fui lá, aí eu vou lá e aquela criança tá lá ainda. Ela não saiu de lá. Entendeu? Então, assim, a situação em si, mesmo sabendo disso tudo, né, e a história em si, ela não tem uma responsabilidade direta da minha mãe, embora ela tenha convertido para esse tipo de situação, de, por vezes, tentar tirar a própria vida, mas a gente entende, por exemplo, vontade de Deus, entende soberania de Deus, eu entendo tudo isso dentro, na história como um todo, sabe, gente?
Dói, é difícil pra caramba pra lidar com as situações, mas se tem uma coisa que eu posso testemunhar, né, é que em todas as etapas dessa vida, Deus esteve comigo. Amém. Todas elas. 0 até hoje. Todas as etapas. Não teve um momento. Né? Minha esposa, quando eu falo as coisas assim que eu falo com ela, olha, Deus vai me atender, ela vai ser exclusivo? Eu falei, não, sou exclusivo não. Mas eu tenho um negócio aí com Deus aí que quando eu peço, ele me atende no negócio, cara. Né? Mas em toda a minha vida eu vi a mão de Deus. Né? Se existe eu costumo nem imputar isso como um mérito meu, né? Hoje, graças a Deus, né, formado, pós-graduado, tenho minha vida razoavelmente bem, graças a Deus. Potencial, se quiser melhorar, se quiser evoluir, tem muito ainda, mas tudo isso, por incrível que pareça, gente, da minha parte, não é falsa modéstia, sabe? Eu vejo Deus na minha vida, entendeu? A direção, porque a direção não era essa, né? A direção geralmente é revolta. Sim, a direção, natural. Sabe? A direção, ela enviesa, porque tu olha, cara, vamos acompanhar a história um pouco pra frente, né? Aí minha mãe falece, né? Dessa forma, né? E aí o meu pai que deveria ficar comigo não ficou. Aí eu fiquei com a minha avó. Aí essa minha avó passa 7 anos, ela morre também. E aí o meu pai tem uma virada de chave e resolve mudar a vida dele. Em 2 anos ele morre. Meu Deus. Aí, cara, não tem como você... Aí você fica, né? Pô, mas por que Deus? Não existe por que Deus. Eu entendo como, Senhor, é a tua vontade. Como naquele dia que minha avó faleceu, né? A minha avó faleceu, o pessoal ficou tudo desesperado, porque minha avó era a última ponte, né? E aí o pessoal corria atrás de mim para poder me dar a notícia, saindo correndo, né, para saber para onde eu ia. E naquele dia, né, que eu me entendi um novo convertido, né, porque eu ajoelhei diante de Deus. E eu falei para ele, Senhor, seja feita a tua vontade. Caramba, cara. É assim. O Deus das montanhas é também o Deus dos vales, foi a frase que veio à minha mente agora. E Léo, eu anotei um ponto aqui para falar. Um ponto muito interessante que o Léo trouxe aqui, para deixar a Naira também no lugar de profissional, de poder falar, é sobre o olhar empático, de que nós exercitamos às vezes muito pouco, de que nós estamos aqui conversando agora, e não a história em si, mas pessoas agradáveis, e aí a gente observa e não sabe 1/3 do que se passa na vida, do que se passou na vida da pessoa, e a gente constitui julgamento tão rápido, né? Só daquele primeiro olhar, né? Ele não quer participar. Isso. Uma coisa que você falou que ficou assim, que eu fiquei pensando aqui, é a questão do luto, né? Que o luto é uma coisa que vai ficar ali. Ele vai estar aí. A gente vai perdendo pessoas e essas marcas vão ficando, né? Isso. E a gente vai aprendendo a lidar com isso e vai, às vezes, criando algumas cascas, algumas proteções. E tá tudo certo. Acho que é importante, né? Não é pra gente também sair mostrando as nossas fragilidades para todo mundo. Acho que tem que saber onde mostrar. Mas é importante a gente poder acolher o outro, né? Conseguir olhar para outra pessoa. Às vezes a gente chega na igreja, né? Falando, e aí, como é que você tá? E conversa, aquela coisa de domingo, aquela coisa que é super legal, é super gostoso. Eu adoro estar na igreja, né? Chega domingo, eu fico super empolgada, chego lá, conversa e tal. Mas não é... Ali, naquele momento, às vezes a gente não tem a oportunidade de trocar com outras pessoas, com essa coisa de mais profundidade. E às vezes eu olho pro Eliseu assim, o Eliseu falou meio assim comigo, assim, tá mal-humorado, um irmão complicado, né? Aí a gente já bota ele na caixinha do irmão complicado e às vezes não vê que ele tá envolvido com coisas para resolver por conta da mobilização missionária e tá aqui precisando das nossas orações, da nossa ajuda. Veja que tu és profeta, veja que tu és profeta. Mas é isso, às vezes falta muito isso, sabe? Da gente conseguir olhar para outra pessoa, vem cá. Às vezes não chegar cobrando, né? De você tem que se envolver nas coisas da faculdade, nas coisas da igreja, né? Mas como que eu posso fazer para te ajudar? Né? Uma das coisas que a gente vê que é muito difícil é isso acontecer, né? Alguém perguntar, como que eu posso te ajudar?
Tá tudo bem você, né, ter a sua história, você pode sentir, você pode chorar, e acho que é importante a gente sentir, né, validar isso e escolher os lugares para isso acontecer, mas escolher as pessoas com quem a gente vai compartilhar, porque também isso faz muita diferença, né? Saber... Geralmente é vendo Naruto. Lança o episódio aí, Lazar, lança o episódio aí. Bota aí. Mas é isso, é a hora que você escolhe para se identificar com a sua história, né? E acho que isso é importante, falar assim, não, agora eu vou ver Naruto. Eu vou me conectar com o que eu sinto e eu não vou necessariamente sair compartilhando com todo mundo, mas se alguém quiser me ouvir, eu tô aqui, eu vou me abrir. Sabe por que eu não tô envolvido? Porque eu tenho as minhas questões, né? Acho que a gente precisa ter esse olhar cuidadoso pelo outro que muitas das vezes falta. E a gente precisa ir ensinando. Né? E às vezes, como que a gente ensina? Né? Fala, ô irmão, você tem que ser. A gente ensina fazendo. Abre a boca aí e fala aí. A gente ensina fazendo. Então, assim, poxa, também como é que você tá? Posso orar por você? Né? Uma das coisas que lá na nossa igreja, sempre puxar a sardinha, mas já puxando, né? Que é a questão dos núcleos. É uma das coisas que a gente sempre fala. É a hora que você tá ali, você tá conversando com a pessoa, você tá conversando sobre o que é a palavra de domingo, como que ela tocou o seu coração, e você tem um momento de orar por aquela pessoa. E dificilmente a gente faz isso no dia a dia. Não chega no domingo e fala assim, vamos orar, senta aqui, vamos orar junto, né? A gente não faz isso. Pela correria, pelas desculpas que a gente vai inventar, mas tem esse momento. E aí, às vezes, o irmão vai falar, poxa, hoje bateu uma saudade. Porque vai bater, porque bate, né? Eu comentei ainda agora que no finalzinho do culto da igreja tem a minha avó. Né? Eu falei assim, não troca não, eu brinquei com eles, não troca não, né? É a hora que eu vejo a minha avó já se foi desde 2019. E aí é aquela hora que eu me identifico com ela, sabe? Então, quando eu tô fazendo um bolo que ela fazia, eu me lembro, né? Isso é gostoso, ter esses momentos de identificação, isso é importante. Mas vai trocar um dia a vinheta. Aquilo vai acabar, né? Mas eu vou ter outras lembranças da minha avó, porque as lembranças, elas precisam ficar e são importantes, constituem quem eu sou. Verdade. Né? E acho que é isso, né? Que você fala do Naruto. Cara. O purezinho de batata. Purezinho de batata, entendeu? É coisa... E Naira, o Léo falou sobre uma questão do castelo. E aí eu vou... Já era, irmão. Vai virar terapia aqui agora. eu pensei no castelo, mas eu deixei o castelo quietinho. Vai virar terapia. Não vai pagar nada, não. Porque, irmão, eu compartilho de certo momento desse sentimento, então, psicologicamente falando, profissionalmente falando, como isso se dá, como isso funciona um pouco. Claro que cada um é cada um, mas como você tem essa percepção sobre esse assunto? Sim, existem coisas que tendem a nos isolar, né? Existem dores que a gente acha que só a gente sente. E a gente vai criando muros. Uma vez uma amiga falou, a gente tem que aprender a criar pontes. Né? Olha aí. Pontes na direção certa, né? Eu complemento com essa coisa. Porque não dá só para criar pontes e deixar qualquer pessoa entrar, qualquer pessoa chegar. Por isso que eu falei, tá tudo bem você sentir, você escolher com quem você vai sentir, com quem você vai compartilhar. E acho que é importante a gente também falar disso, né? Dentro das igrejas, principalmente dentro das igrejas, que a gente ainda tem aquela visão de que nas igrejas está todo mundo muito bem. Né? Você não precisa de psicólogo, você não precisa de medicamento, você não precisa de nada, porque Deus vai suprir. E Deus vai suprir, mas Ele também vai te dar ferramentas para você poder conseguir criar, né? Construir essas pontes em meio aos muros. Tudo bem ter muros, é importante, né? Mas a gente precisa de pontes que podem ter portas, que algumas pessoas vão ter as chaves para entrar. Mas a gente precisa conseguir falar disso, mostrar para as pessoas que eu tenho as minhas dores, você tem as suas, cada um vai ter as suas dores, né? E nós vamos nos ajudar a nos manter de pé e esperar a hora que o Senhor vai nos chamar. Né? A gente sabe que às vezes é um tabu muito grande falar de suicídio dentro das igrejas. Porque é uma dor muito grande. Mas quando a gente para olhar pesquisas, a gente vê que de 100 pessoas, 17 pensam em suicídio. Sabe? Olha isso. De 17 pessoas, dessas 17, só uma vai chegar no consultório de psicologia. Meu Deus. Tem noção? E a gente tem psicólogo pra caramba em todos os lugares. Quantos pastores? Isso tem sido preocupante, muito preocupante, cara. A gente falou isso agora no domingo com relação à igreja. Né? E o suicídio de pastores, fizemos um trabalho acerca disso, que inclusive eu estou aqui exatamente por causa do trabalho, porque eu começo exatamente
né, com esse assunto sobre a seriedade que é a questão do suicídio, né, e como é que a gente trabalha, como é que a gente evita isso, né? E aí na palestra a menina falou: você quer evitar que o seu pastor tenha um suicídio? Aí eu falei: sim, claro. Aí ela falou: então sai do seu lugar. Eu falei: faz o quê? Dá um abraço nele. Né? Porque é essa coisa, né? O pastor, ele tá num patamar, ele não tem problemas, porque ele só vai receber os meus problemas. E olha o perigo que a gente coloca esses irmãos, né? Os nossos pastores, os seminaristas. E seminaristas também, tá, gente? Por favor. Ela olhou pra nós. Olhe para nós. A gente tende a ser a pessoa que tá ali para auxiliar, né, e acaba sendo ajudando, né, a liderança, os seminaristas, os presbíteros, É verdade. os diáconos, são as pessoas que estão ali para poder ser esse braço, né, e aí a gente pode falar dos líderes, né, da igreja, que são pessoas que estão ali sendo vistas como quem resolve os problemas. E aí você vai ver na casa da pessoa, a pessoa está com dificuldade financeira, está com uma questão de saúde importante, está com um problema no casamento, está com uma preocupação importante no trabalho, e a gente tende a minimizar tudo, né? Porque Deus resolve tudo. Resolve tudo. E resolve. Mas enquanto Ele está resolvendo, quem somos nós? Porque nós somos falhos. A gente tem ali as nossas emoções que às vezes elas dominam os nossos pensamentos e as nossas ações e vão ali levando a gente para lugares que a gente acha que só a gente ocupa. Só a gente está ali, só a gente está passando por aquela dificuldade. Né? Então, por isso que é importante olhar, né, para essas pessoas e falar, não, peraí, eu posso não ser psicólogo, não sei o que você está passando, mas que tal conversar com alguém que a gente conhece? Começa por aí, né? E de repente viu o seu pastor não está muito bem. Pastor, como é que você está, né? E aí, vou te dar um livro, vou te servir um café para você, exatamente. Olha, vou ter uma relação aqui de alguns profissionais que podem te ajudar, né? Porque a gente comentou ainda agora, né? Tô com dor de cabeça, toma uma dipirona, um paracetamol, né? E quando alguém não está bem emocionalmente, a gente consegue perceber. Alma, né? A gente às vezes não consegue nem perceber, porque as pessoas mascaram muito bem. Né? E geralmente a pessoa que está pensando no suicídio não necessariamente é aquela pessoa que está sentada no último banco da igreja, quieta, sem se relacionar. A gente tem histórico aí de pastores, a gente tem histórico de psicólogos, né? De pessoas que ocupam esses lugares de que sabem ajudar a resolver os problemas e são pessoas que têm dores na alma também. E que precisam ser acolhidas. Você está falando aí, Naira, eu lembrei de uma frase do Marco Feliciano, ele contando num... Caraca, do nada. Meio controverso. É controverso, mas foi só a frase que me marcou. Ele estava dando quase que um testemunho, né? Mas ele falou exatamente isso. Ele foi num enterro de um pastor e foi também suicídio. E o Marco Feliciano, ele diz assim, eu fiquei sem saber o que fazer naquela situação, porque aquele que deveria ser um arauto do Senhor, de levar a esperança, de levar a palavra, ele não deu conta de determinadas demandas e preferiu dar cabo da própria vida. Então ele falou assim, ficou uma situação, no mínimo, sabe, estranha, estressante ali, porque eu não consegui. E quando fala sobre o tabu na igreja, pra gente não entrar em nenhum debate teológico aqui, mas tem uma frase muito citada que as pessoas adoram falar, que ela não existe na Bíblia, gente, é só procurar aí, cuidado com essa frase que ela não está na Bíblia, que são: os suicidas não herdarão o reino dos céus. Então, cuidado com isso, dá uma olhada antes de sair proferindo determinadas palavras, porque você pega, às vezes, uma pessoa numa situação muito delicada e só piora. E tem a família também, né? Porque exatamente. Outra coisa que acho que é pouco falado é esse acolhimento dos familiares da pessoa que cometeu o suicídio, ou que tentou, né? Mas... né, até na cartilha de Setembro Amarelo fala, né, que cerca de 60, em média 60 pessoas são afetadas pelo suicídio daquela pessoa. Então, como a gente consegue acolher essa pessoa? E se for da igreja, né, esse irmão que perdeu algum familiar, alguém próximo, ou algum até irmão da igreja, mas enfim, né, como que a gente acolhe? Porque justamente é isso, né, as pessoas se apegam, não, porque tentou contra a própria vida, então não vai entrar no reino dos céus. E aí a gente entra num campo muito complicado que a gente não consegue medir o que aconteceu naqueles momentos. E acho que não cabe a gente não está nesse lugar, né? Mas a gente sabe acolher. E às vezes acolher não é nada extraordinário, não. Né? Acolher é sentar e falar: e aí, como é que você está?
poxa, eu vou te ajudar aqui no trabalho da faculdade, vou sentar com você, posso pesquisar junto com você? Bora tomar o café, bora orar junto rapidinho aqui antes do culto, não precisa ser só no núcleo, né? Pode ser antes do culto, acabou o culto, pô, bora almoçar junto hoje, né? Não é tentar levar também uma alegria que não existe, porque a pessoa está em luto, né? E ela tem direito de sentir aquela dor naquele tempo, acho que é importante, mas a gente precisa estar junto, sabe? Conseguir identificar os sinais e encaminhar quando necessário, né? O que mais me chamou a atenção na sua fala, Naira, é que nós precisamos de intencionalidade, né? Porque como é que a gente tem uma conversa profunda para bater aquele raio-x do irmão, né? Para saber como tá, se a gente não tem intencionalidade de, cara, propor esse momento profundo. O culto é 9, a gente chega a 8h55. É isso aí. Né? A gente chega correndo e sai voado. Né? Pode até chegar atrasado, mas fica um pouquinho depois. Troca uma ideia ali com o irmão, né? Sim. E às vezes você não vai ter esse momento também depois do culto, né? É verdade. Porque já sai pra casa de alguém, já tá com a vida tá numa alta rotatividade que, meu Deus do céu. Então esse momento de pausa é importante, né? De chamar o cara, ó, vamos trocar uma ideia aqui. Engraçado que agora eu tenho visto, né? Esses dias até a Thaísa, nossa reverenda Thaísa, miserável pecadora, adoro. Ela compartilhou um post esses dias falando, vivi pra ver o mundo, falando sobre intencionalidade. E era uma reportagem falando, vocês viram, né? Uma reportagem falando sobre essa questão de você, de fato, ser intencional para construir relacionamentos. E é algo que hoje em dia eu tenho percebido dentro dos atendimentos também. Algumas pessoas que trazem. Porque o que a gente está vendo, assim, né? A tendência é que as pessoas que chegam no consultório são pessoas, assim, da nossa faixa etária, né? Ou os mais novos, 20 e poucos, que estão ali perdidos, assim, eu perdi os meus amigos do ensino médio, eu não tenho amigos, né? E aí as pessoas não sabem construir relacionamentos. E aí, hoje em dia eu tenho falado muito disso nos atendimentos também, sobre essa coisa de você construir relacionamentos importantes para você, sobre a intencionalidade, né? E é isso, é você estar aberto para quando alguém chegar e te propor alguma coisa, mas você também estar pronto para propor. Né, para poder chamar, para poder estar junto. Às vezes você não vai conseguir encontrar a pessoa o resto do ano. Às vezes vai ser um almoço uma vez por ano. Mas é um almoço uma vez por ano que é importantíssimo, né? A gente almoçou junto algumas vezes, aí eu fico lembrando, não, poxa, a Mário e o Eliseu falaram isso, é importante. São coisas que ficam ali no nosso coração. E eu sei que se eu precisar de alguma situação, eu tenho um canal aberto e eles sabem que tem aqui também, sabe? Mas a gente precisa construir isso. E não só com uma pessoa, né? Você fala, não, vou só com o Eliseu, porque ele é né, presbítero, seminarista, ele vai resolver meus problemas. É semi-God. Esse trabalho de assistência, cara, ele é muito importante para a igreja, porque assim, em 2019 a gente começou um trabalho evangelístico na igreja, né? Foi a primeira vez que eu fiquei como relator, lá é relator da comissão de evangelismo. E eu fiquei saí agora, 2024, que foi para vir para o seminário que não ia dar mais carga. E aí, quando a gente pegou aquela comissão, eu lembro que o pessoal perguntava pelo costume, sabe? Eles falavam assim, Léo, onde é que a gente vai evangelizar? Como é que vai ser o trabalho? Aí eu deixei enquanto eles iam falando. E aí, quando eles terminaram, já tinha basicamente o plano todo traçado, né? E aí, quando eu comecei, eu falei com eles assim, gente, a gente não vai começar de fora. Ué, como assim? A gente vai visitar dentro. Ué, Léo, mas como é que é visitar dentro? Visitar dentro. A gente vai escolher o irmão, né? Eu vou ligar pro irmão. Porque tem um negócio, né, cara? Eu ligava pro irmão, o irmão não dizia não sei porquê. Não sei porquê. Eu ligava pro irmão e falava que... a voz, irmão. Eu queria saber o porquê, mas toda vez que eu ligava pro irmão, irmão, a gente pode ir na tua casa na quarta? Pode, né? Espírito não recusar. O irmão parava pra pensar, o Léo é Jesus, gente. Quem que tá falando? Eu não era presbítero na época, não. Aí a gente tinha essa facilidade para poder acessar os irmãos na igreja, mas era muito disso porque realmente havia uma preocupação real, né? E aí a gente saiu para começar a evangelizar. Em um ano a gente visitou 40 lares. Né? Era uma comissão boa, sabe? Com pessoas comprometidas, né? E aí a gente dividiu em 2 grupos e saímos para visitar em 2 lares.
né? Cara, aí a gente viu de tudo, né, cara? Você sai... dentro a gente não viu, fora que a gente viu. Do lado de fora a gente viu endemoniado. Do lado de fora a gente viu pessoas querendo avançar na gente. Do lado de fora a gente viu aidético, né? Como é que se pode dizer? Magrinho na última. E o cara professar Jesus na fé, e a gente vê ele, o batismo que eu tenho que compartilhar com vocês, o batismo mais maravilhoso que eu participei na minha vida. Não foi com travessa bonita, não achei, aquela coisa que o diácono bota. O batismo mais bonito que eu vi na minha vida foi de um aidético que se recuperou, que professou Jesus como único e suficiente Salvador, o nome dele era Antônio. E a gente foi para casa dele, não tinha cuia, não tinha o cálice, pegamos o que para poder batizar? Um pote de sorvete. E botamos a água ali e o pastor impôs as mãos e o batizou. Esse homem ele frequentou nossa igreja por mais um ano, saiu de lá, foi frequentar uma igreja mais à frente porque ele se mudou da localidade e faleceu tempo depois. Então assim, a gente vê muita coisa, mas dentro a gente viu presbíteros com dificuldade. Dentro a gente viu irmãos nossos. Daí para frente a gente começou a trabalhar uma preocupação ainda maior, né? Que a nossa junta diaconal tem muita preocupação, mas a gente começou a trabalhar uma preocupação ainda maior de púlpito mesmo, ali embaixo ali, quando a gente estava dirigindo o culto, de começar a perguntar aos irmãos se tinha alguém passando dificuldade para poder falar, mas as pessoas só começaram a chegar quando a gente foi na casa das pessoas, porque até então era tudo muito aparente, sabe? Não, aqui tá tudo bem. E a gente começou a descobrir, né, pessoas que estavam passando necessidade dentro da igreja, começamos a sanar essas dificuldades, essas necessidades. E por fim, a gente chegou numa casa de uma irmã que queria tirar a própria vida. Irmão de quê? De 60 anos de igreja presbiteriana, né? E a fala dela era que ela não queria mais viver. Então, de tudo um pouco, isso é a ponta do iceberg, né? 40 lares, né? Isso só dentro, fora a gente visitou muitos lares aí, porque a gente tinha, da mesma maneira que tinha um irmão que perguntava, né? E o pessoal aceitava sem reclamar muito, também tinha um irmão na parte externa que ele arrumava era a gente, cara. A gente visitou, acho que no decorrer do ano foram 40 lares dentro. Sim, que é bem. E fora foram uns 80 lares que a gente visitou aí. Né? Que a gente sempre tinha 3 visitas durante o dia para fazer. A gente separava o período de 7 até as 10 da noite para poder visitar. E era interessante, cada caso, mas tudo surge de uma preocupação. E aí você vai ver a necessidade, você vai ver a pessoa que até então, igual a doutora falou aqui agora, com blindagem dentro da igreja, mas na verdade a pessoa estava simplesmente querendo tirar a própria vida e conhecia catecismo, confissão de fé. E às vezes é até feliz, né? Sabe? Parece feliz. Sabe? A família não tinha essa noção, né? A gente chegar na casa de irmãos sofrendo já de depressão porque perdeu o ente querido. Você quer me ver na sua casa? Fala que perdeu a mãe, eu apareço lá na hora. Se eu souber que alguém perdeu a mãe, é automático. Identificação, né? É um negócio esquisito, é automático. Eu tenho que estar lá naquela casa. Eu invento um jeito de estar lá. Porque eu sei o que é perder uma mãe. Então, assim, e a gente chegar na casa de uma pessoa assim que estava sofrendo com uma depressão profunda, cara, é o retrato do que você falou. A pessoa estava rindo pra gente. E rindo pra todo mundo. Conversava e ria, conversava e ria, conversava e ria. E nas visitas, o que eu fazia? Eu não ficava de frente. Eu botava os irmãos da comissão de frente e ficava atrás observando. Entendeu? E aí aquela irmã rindo. E eu cheguei e virei pra irmã. Quando terminou, que ela veio apertar minha mão, eu falei, agora desfaz isso. Ela desfaz o que? Eu falei, desfaz, minha irmã. Tô vendo dentro de você. Desfaz. O que você tá passando agora? Perdeu a mãe. O que você tá passando agora? Eu tô careca de saber o que você tá sentindo aí dentro.
O castelo, né? Pode talvez não ser na mesma proporção das suas lembranças. Exatamente. Cada um tem a sua. Sabe? Mas eu sei exatamente o que tá passando aí dentro. Quando eu terminei de falar isso... Desabou, né? Aí, filho. Caiu o castelo, caiu tudo. Então, assim, cada vez se torna mais necessário que a igreja esteja presente dentro da igreja. A igreja precisa estar fora, né? Aquele conceito que eu te falei, né, Eliseu? Precisa ser, eu imagino uma igreja 70 por 70, 30, evangelismo 70 e cultica e institucional, né? Um pouco menos, mas a gente precisa estar na rua proclamando, precisa estar falando do evangelho. Mas a gente vê que dentro também, se você for olhar para dentro da sua igreja, tem coisa que você nunca viu na vida. É verdade. É só visitar com... E a pessoa precisa te entender. A pessoa precisa te entender. No olhar no teu coração, ela vai saber e ela vai soltar. E quando ela soltar mesmo, se prepara. Coisas maravilhosas acontecem. Esse ponto aí, Léo, é muito importante, né? Se for da empatia, porque você tem esse ponto um pouco mais resolvido no seu coração, e aí fica mais fácil de você ajudar, de você olhar e falar, pô, você não tá bem, né? E muitas vezes a gente não tem essa sensibilidade de entender, poxa, eu já passei por isso, né? Eu acho que tem alguém aqui na minha comunidade que também já passou por isso e eu posso ajudar essa pessoa. Mas às vezes a gente tá focado nos nossos problemas, nas coisas da vida, e a gente simplesmente se esquece. É muito fácil esquecer dos irmãos. Muita coisa. É muito fácil. Porque os nossos problemas já sugam, né? Exatamente. A gente já vive sugado pelos nossos próprios problemas. E a gente correr atrás de problemas... esse é o grande problema. Você tá falando aí, eu fiz uma anotaçãozinha aqui, eu lembrei lá da filosofia, do mundo das ideias. Nós vivemos num mundo de aparências. Então, tá todo mundo com o seu castelo, trancado dentro do seu castelo. Então, eu olho assim, dá muito trabalho chegar até o irmão. Então, o irmão aparentemente... Léo tá sorrindo, pô. A Naira tá bem, sorrindo. Pô. Tá bem, tá tudo bem, graças a Deus. Legal. Mas, quando você cruza determinadas barreiras, cruza determinadas vias, aí você percebe. E sobre esse cuidado, a Naira falou a frase aqui que eu guardei com muito carinho, Naira. Crie pontes na direção certa. Muito, muito maneiro. Porque quando nós olhamos para o nosso Senhor Jesus, ele tinha os 12, mas ele tinha os seus 3 ali mais chegados. E mesmo assim, mesmo esses 3 naquela hora, ainda deram uma cochilada, ainda deu ruim. Exatamente. Mas eles estavam, bem ou mal, eles estavam lá e o Senhor, sabe, puxava para perto dentro daquilo ali. Mas, Naira, puxando um link aí com o que o Léo falou sobre a sua experiência profissional, como é que fica essa relação de aparências e indícios? Esse eu acho que é o que a gente mais peca, né, na tentativa de identificar alguma coisa. Porque, por conta disso, né, da gente poder tentar maquiar da melhor maneira. Né? Uma pessoa que está em sofrimento emocional, não necessariamente ela mostra esse sofrimento, ela não está... no calor, a gente comentando agora, adolescente usa casaco, né? No calor de 40 graus usando casaco porque está escondendo alguma coisa. Às vezes ela não está escondendo nada físico, né? Mas as ideias estão ali. E a gente vai vendo, vai pensando ali no dia a dia, na conversa. Porque se eu não estou bem, eu não vou falar, pô, tô mal. Ih, tô mal pra caramba. Eu não vou falar, não conheço, tô conhecendo, não vou chegar pra ele e vou falar, mas ele vai perceber, de repente, numa conversa, a gente falar, poxa, bora lá naquele lugar que você gosta. E eu vou falar, não gosto mais, não quero mais estar naquele lugar. Poxa, você gostava tanto de fazer tal coisa, mas agora eu não tô mais afim. Sabe, o prazer, ele vai se perdendo. E a gente vai vendo isso, assim, alguns amigos do nosso convívio, a gente vai vendo que aquela pessoa que gostava tanto de tocar violão no meio do dia, e agora a pessoa nem toca mais, né? Ou então aquela pessoa que amava ir à praia e agora não chegou o verão, não motivou ninguém para ir à praia e nem foi na praia, né? Aquela pessoa que gosta de ler um livro falou que agora cansou de ler, sabe? São pequenos indícios que a gente vai vendo de que a gente precisa estar atento, né? Aquela pessoa que tem às vezes o prazer de receber e ela continua recebendo com um sorriso aqui, mas o café ela não faz mais igual.
E aí você tá vendo que tudo a gente tá falando de relacionamento, É né? verdade. A gente tá falando, quando eu tô trazendo isso pra dentro do contexto de igreja, dentro do contexto de amizade, de relacionamentos, tá? Tô falando de coisas... Sim, uma pessoa sim. que eu nem conheço, eu vou identificar. É Sim. difícil a gente É. identificar. O fulaninho tá de camisa preta, tá com depressão. Opa, peraí, não é assim, né? Não é essa a regra. A gente precisa saber identificar as variáveis. Então, eu estou sempre falando de relacionamentos. Eu me relaciono com as pessoas e vejo que elas estão perdendo o prazer em fazer determinada atividade, não estão mais envolvidas em planejar o futuro, sabe? Não estão mais com aquela alegria que elas tinham, ou pior. E acontece muito em casos de pessoas que tiveram tentativas prévias, né? Elas nunca mais falaram sobre isso, elas estão ótimas. Elas estão tão felizes. Olha como que a fulana tá feliz, como que o ciclano tá feliz, ele tá assim, preenchido de alegria. Geralmente, essa pessoa já tomou uma decisão na cabeça dela e ela tá só esperando a hora certa. Né? Ela tá disfarçando, porque se ela ficar demonstrando de alguma maneira, as pessoas vão cair em cima dela, né, pra atrapalhar. Pra Então, demovê-la, né? então ela vai tentar disfarçar, né? E a gente precisa começar a identificar isso, identificar aqueles mitos que a gente ouve e a gente às vezes repete da pessoa. Eu tô falando isso para chamar atenção. Ela vai tentar suicídio para chamar a atenção lá do líder da igreja que não marcou uma reunião com ela. Olha o perigo, né? Existem? Talvez. Mas a gente, só porque existe, a gente vai categorizar todo mundo nesse lugar e vai negligenciar todo o resto. Vale a pena o risco? Exatamente. A gente está Pelo falando de uma amor de vida, né? Exatamente. Tá falando de uma vida. A gente está falando de pessoas que precisam ser tratadas, porque até essa pessoa que está querendo chamar a atenção precisa de algum tratamento, precisa de algum suporte, alguma ajuda. E não é tratamento falar a pessoa é louca, não é isso. Né? A pessoa está precisando de alguma ajuda, de algo para poder mostrar que ela vale mais do que a validação externa. Ela não precisa só disso, né, para ela poder se valorizar. Então a gente precisa desconstruir esses mitos da pessoa que está tentando chamar atenção, ou então da pessoa que fala, quem muito fala não faz, né? E às vezes quem fala faz, né? A pessoa dá sinais. Se a gente for olhar, a gente vai ver sinais. Ou de alguns transtornos não tratados, não identificados. E aí, quando a gente fala de transtornos, existem transtornos que são ali pontos de cuidado e maior atenção que a gente precisa ter. Então, às vezes, a pessoa tem um diagnóstico prévio de algum transtorno. A gente precisa cuidar. E aí a gente precisa cuidar com um psicólogo, a gente às vezes, muitas das vezes, vai precisar do psiquiatra, de uma medicação, porque é doído. Só aquela pessoa sabe como é viver com aquele transtorno. Se transtorno fosse bom, o nome não seria transtorno. Né? Ela vai trazer algum... E aí, independente dos transtornos, mas existem transtornos que são fatores de risco. Então, a gente tem que pensar nos fatores de proteção. É verdade. Sabe? Então, a gente vai precisar... eu tenho uma amiga que parece ter alguma coisa. Leva para algum lugar, leva para alguém para diagnosticar, leva para um psicólogo, para o psiquiatra. Vamos entrar com uma medicação. Poxa, eu percebo que aquela pessoa tem alguns transtornos de humor importantes. Vamos avaliar? Poxa, vamos. Né? Vamos cuidar disso? Vamos medicar? Sabe? Sem entrar em quais transtornos, porque eu acho que não cabe, né? A gente tem que tomar cuidado até nessas coisas na hora de falar, né? Porque as pessoas falam, se a gente falar de suicídio vai aumentar as taxas. Não, a gente vai promover saúde. Né? Mas por que não fala como a pessoa, o que a pessoa... Não é isso, a gente não tem interesse de saber exatamente o que aconteceu. Mas, através disso, a gente vai buscar maneiras de evitar que isso aconteça novamente, sabe? Nos nossos meios, com os nossos amigos, e a gente poder estar, de fato, ali atento a isso e poder fazer os devidos encaminhamentos. Sabendo que uma das coisas que foi muito criticado há um tempo atrás, acho que na época da pandemia muito, no Setembro Amarelo de 2020 ou 2021, não me lembro, que era aquela coisa de qualquer coisa, conversa comigo. Né? E não é qualquer coisa conversa comigo, qualquer coisa eu te ajudo a procurar alguém para conversar, alguém qualificado. Porque se eu não tô bem, e aí alguém vem, esbarra e fala, não tô bem, também não tô bem. A gente vai só evidenciar o que tá difícil, só o que tá pesado, né? Então, a gente tem aí o Centro de Valorização da Vida, que é o 188, olha aí. E é importante a gente poder falar disso, né? Funciona 24 horas por dia. São voluntários que atendem a ligação de pessoas que pensam em suicídio, que estão com depressão, que estão ali passando por um momento de extremos.
Então, a gente tem o 188 que traz esse suporte para alguém e que vai ajudar essa pessoa ali naquele determinado momento e vai ajudar a fazer os devidos encaminhamentos. Então, poxa, você não está bem, meu amigo? Olha, talvez eu não consiga te ajudar, mas salva esse telefone no seu celular, né? Se precisar, liga para essa pessoa, né? Para poder tentar trazer. Poxa, eu estou vendo que o meu amigo não está bem, eu ligo por ele. Estou do lado dele, ligo e passo o telefone, sabe? Vamos tentar desenvolver estratégias. Então, poxa, vamos ali comigo. E quando chega, é a hora de a gente poder falar de saúde mental, falar com o psicólogo. Tem ainda o preconceito, né? Tem aquelas piadas que o pessoal fala, do jeito que o CAPS gosta, né? E aí tem aquela coisa, aquela visão negativa do que é o CAPS, do que é a saúde mental. Isso só afasta, né? A gente tem, num ano, a gente tem 2 campanhas para falar de saúde mental. A gente tem Setembro Amarelo para falar sobre prevenção ao suicídio, que o que é saúde mental. E a gente tem o Janeiro Branco, que é para falar sobre a importância do cuidado com a saúde mental. Se isso não fosse importante, né, isso não iria se repetir. Por que a gente precisa 2 vezes no ano falar de saúde mental? Por que 2 vezes no ano a gente tem que fazer, sabe, promover, fazer ações para poder falar da importância de cuidar da saúde mental? Porque a gente ainda tem esse tabu muito grande. Não, eu costumo brincar com as pessoas que eu atendo que isso, assim, a gente vê que a geração 30 a menos chega muito mais fácil na terapia, sabe? São pessoas que chegam, que falam, poxa, eu vim porque eu pensei que isso pode ser bom para mim. 30 a mais, quando chega na terapia, o médico me mandou, comentei aqui ainda agora, né? O médico do trabalho mandou eu vir fazer terapia por causa de burnout, que acha que eu estou muito atarefado, né? Existe uma faixa etária que tem uma dificuldade maior de chegar, né? E aí a gente tem que falar também para essas pessoas, porque a gente fala de prevenção ao suicídio e todo mundo pensa o quê? Adolescente. Né? E aí a gente tem um monte de campanha, a gente tem um monte de filme, a gente tem um monte de série que vai falar disso. Mas e os adultos? E a irmã de 60 anos? Porque acontece. As pessoas mais velhas também se suicidam. Essa irmã, você vê como essa irmã tinha quase 70 anos, mesmo assim, né? A gente estava pensando em não viver mais, né? Então, assim, a gente tem... Cara, são inúmeros exemplos, né, cara? Depois, eu trabalhei em hospital há muito tempo, né, cara? Foram 15 anos de hospital. E nesse tempo que eu trabalhei no hospital, a gente via de tudo. Às vezes por causa da dor, né? A dor era muito intensa. Outro fator de risco também, né? Pessoas com doenças crônicas. E a pessoa fica sensível a querer tirar a própria vida. E aí, doutor, eu queria até uma pergunta. Como é que a gente identifica, né? Há meios de identificar nas palavras a pessoa? Eu ouvi não sei se foi um podcast, alguma coisa nesse sentido, que há meios de identificar na palavra quando a pessoa, na forma de falar, que a pessoa realmente ela não está pensando mais em viver. Como é que funciona isso? Você vai vendo nessa questão de como ela traz, né? Como eu falei, a questão do plano para o futuro. Né? A pessoa não faz planos para o futuro, a pessoa ela não está trazendo ali aquela alegria de viver e tem as dores. A gente não romantiza a vida não, sabe? Eu sempre reforço isso, não digo que a vida é romântica, apesar de gostar de tentar romantizar para poder facilitar algumas coisas, a gente, sabe, percebe que existem pessoas que às vezes vão ter dificuldade de falar assim, poxa, a vida é difícil, mas há beleza. Às vezes a pessoa não consegue complementar, enxergar essa beleza no caos. Que foi que Eliseu falou, fala um pouco aí desse caos, e aí você trouxe um testemunho tão bonito, sabe? Você poderia só falar, poxa, foi difícil para mim, eu me revoltei, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de beleza, eu não quero saber de família, né? E você escolheu um outro lugar, sabe? E às vezes a gente vai vendo que a pessoa ela vai se apegando nesse lado ruim, sabe? Nessa coisa da dificuldade, nesse pessimismo. Porque para que eu vou ter esperança? Para que eu vou gostar do final de semana se domingo à noite o Fantástico acaba e vai voltar tudo de novo? Segunda-feira de manhã. Volta segunda-feira. Meu Deus do céu. E aí tem aquele peso da segunda-feira. Meu Deus, eu conheço bem isso. A depressão do domingo. Poxa, eu vou passar por isso de novo, e até quando? Sabe? A gente vai vendo nessa coisa, sabe? Da pessoa não ter alegria em planejar, em viver, em caminhar, em encontrar a beleza, a esperança, sabe? E a gente sabe que talvez, e aí agora vai ser a Naira
cristã, que vai falar, não é a Naira psicóloga, né? Aquela coisa do eu tenho esperança. E eu sei que a minha esperança das coisas melhorarem não são aqui. Amém. É na eternidade. Poxa, vai ser difícil. Sabe? Por isso que eu brinquei que eu vou tentar romantizar a vida. Meu marido às vezes fala, poxa, mas você está tentando ver o lado bom das coisas? Eu tento. Né? Porque se eu for olhar só a realidade, a perspectiva é que não vai ter melhora mesmo. Porque a minha fé, e a existência da fé é um fator de proteção, mas não é o único, né? Mas a minha fé me diz que que tem esperança para essa dificuldade, tem esperança para essa dor, para esse fim, né? Eu falei da questão das dores crônicas. Para quem sofre, né, de dores crônicas, você vai ter fim, mas não é através do suicídio. Se a gente confia em Deus e se a gente crê no céu, e se a gente crê que lá não vai ter dor, vai ser lá. Até lá, a gente vai conviver com isso. Como que eu faço para conviver com essa dor sem deixar que essa dor me roube? Sabe? Me roube de mim mesmo. Como que eu faço para viver não seja uma dor física, uma dor emocional, como que eu faço para viver nesse mundo difícil de lidar, no trânsito, problemas e coisas? Como eu faço para viver esperando esse dia que Deus vai me chamar? Né? Um dia que Deus falou assim, não, agora é a hora da Naira, a Naira pode ir. Mas enquanto Ele não me chama, como que eu faço para tentar ver isso? Sabe? Acho que... Eu lembro da frase da fala do nosso Senhor Jesus, que é quase que em sequência, no mundo tereis aflições. Mas logo depois ele está orando dizendo, mas Pai, eu peço que não os tire do mundo. A gente ainda tem coisas aqui para fazer. Ele nunca negou as aflições que nós viveríamos, mas do mesmo modo nós temos aqui cada um o nosso papel. E é muito legal quando a Naira fala agora, falando a Naira cristã, e com as histórias do Léo, como contou a história do Antônio, não é isso? Louvado seja Deus pela vida do Antônio, que agora já está na glória, pela graça de Deus, mas é entendermos e lembrarmos sempre disso. Jesus é capaz de redimir a todos aqueles que se achegam a Ele, Ele redime. Mas cabe a cada um de nós também, dentro de cada perspectiva, dentro de cada situação. A gente conversava aqui antes de começar, mais uma vez, ao Orlando aí, a gente falou que cita ele direto aqui. Orlandinho, né? Orlando, o Léo também conhece, nosso professor, pastor, psicólogo lá, deu excelentes aulas para nós. E ele falava sobre isso, que chegou gente para ele aconselhar dentro do gabinete, e você aconselha com todo amor e carinho, e biblicamente falando. Mas às vezes também, no final do seu aconselhamento, fala, você procurou um médico recentemente? Você está lá, vai lá fazer um exame para ver como é que estão seus níveis hormonais, porque às vezes a sua super tristeza é só um desequilíbrio. Tá com falta de vitamina, tá com desequilíbrio hormonal, mas também se não for e for alguma coisa a mais, o Senhor Jesus nunca vai desamparar, nunca vai nos desamparar, sempre estará durante todo o processo segurando a nossa mão, mas também nos encaminhando para um psicólogo, para um psiquiatra, para aqueles que Ele tanto capacitou. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Cristo Jesus, é o que a Escritura nos ensina. Então Ele delegou determinadas coisas para determinadas pessoas para cuidar dessa maravilhosa criação dele. Muito bom, hein, gente? Pô, a gente veio hoje para aprender, hein, Pablo? Poxa, fera demais, irmão. Caminhando aí para o nosso fim, eu queria saber, Naira, de você, que quando a gente olha para a história do Léo, a gente vê um sucesso, né, cara? Porque você conseguiu ver o belo, né? Sair do caos, conseguiu ver até a soberania de Deus em todas as coisas. Como a Naira disse, seria muito fácil você chutar o pau da barraca. Ó, isso aqui tá assim, isso aqui é Deus de não sei o quê. Só uma coisa saiu um pouco do caminho. Desculpa, Léo. Por quê? Você é flamenguista. Para! Cara, numa vida de tristeza, ele vai me colocar um outro time que não seja Flamengo, só tem alegria, cara. Tá certo. Imagina... É vitorioso. Imagina se o Léo fosse vascaíno. Olha isso, gente. É muita terapia. Isso é terapia, cara. A vida Deus sabe o que faz até na escolha do time. É verdade. Mas soberania acima de tudo. Então a gente vê o Léo desse jeito hoje, né? E aquelas pessoas que ainda estão presas, por mais que você tenha falado que o luto ele vai existir para sempre, né?
Mas e aquelas pessoas que ainda estão presas nessa parte não otimista, né, da vida, tá ali ainda lutando com os porquês e ainda tá envolta a isso. Como é que a gente faz para ajudar essa pessoa? Olha, acho que é difícil falar sem lembrar do que eu precisei fazer quando minha avó faleceu. Porque minha avó faleceu, eu não estava aqui. Eu não estive com ela no final, eu não dei a mão a ela. Né? Não foi tão fácil, né, lidar com o luto. Foi tema de gabinete, o Jackson, foi tema de terapia, foi o que me fez voltar para a terapia na época, né? Porque eu achei que Deus foi injusto. Porque eu me via como sendo a neta que estaria com ela até o fim, que trocaria roupa, que levaria o caixão, sabe? Enfim. E ela faleceu, né? Ficou doente, enfim, faleceu. E eu precisei entender que existia vida mesmo após o fim. Eu gosto muito daquela frase, né? Luto é amor que fica. E o amor que eu tenho pela minha avó, a saudade, vai ficar aqui para sempre. Né? Mas Naira, precisei me apegar à minha fé, e aí por isso que eu falei que a fé é um fator de proteção, né? Para a gente poder conseguir lidar. Ah, Naira, mas eu não tenho uma fé, porque acontece, né? Da pessoa chegar. Eu preciso lembrar que existe mais do que só isso, sabe? Só essa dor. Existe a dor, porque a dor vai ficar, a saudade fica, né? O desejo de compartilhar com essa pessoa outras coisas vai ficar para sempre, né? Rebeca, eu engravidei de novo. Minha avó faleceu achando que eu não queria ter outros filhos. Não queria engravidar novamente. Outros não, né? Falar só mais um. E aí depois nós falamos, poxa, se Deus quiser, Deus pode mandar mais um e, enfim. Minha avó não viu, minha avó não conheceu minha filha, né? E seria muito legal, acho que minha avó iria amar ter vivido esse momento, sabe? Assim, várias outras coisas. Mas eu precisei lembrar que eu tinha uma vida, que eu precisava continuar vivendo. Aquele foi o caminho que ela passou e que fez parte da vida dela, mas a minha vida não precisava acabar com a dela, eu precisava olhar para fora, para além da minha dor, sabe? E não significa que olhar para fora é que a dor acaba. E aí, eu falo até para quem tá passando por isso, né? Eu não tô dizendo que eu sou uma novela que todo mundo tem que me seguir, não. Mas cada um vai encontrar o que tem lá fora que você pode alimentar para crescer. Sabe? Essa esperança, essa coisa de, tá, e o que eu vou fazer agora com essa saudade? E o que eu vou levar? Na relação da minha avó, que foi uma morte diferente, não foi suicídio, né? Eu precisei falar, não, quero levar isso adiante, né? Eu me vejo fazendo com os meus filhos coisas que minha avó fazia comigo, né? Ou então eu olho para minha mãe e eu vejo a gente fazendo coisas que a gente fazia com a minha avó. Mas você que passa por isso, com essa coisa da dor, o que eu posso fazer para além da dor? O que eu acho belo? O que me atrai? O que lá fora me traz esperança? Ah, eu gosto de caminhar na praia. Então vamos caminhar na praia. Ah, mas eu moro muito longe da praia. Então eu vou botar uma praia no YouTube e vou ficar ouvindo aquele barulhinho, sabe? Porque aquele barulhinho é bom pra mim, me faz bem, sabe? Ah, então eu gosto de dançar, eu gosto de cantar. Eu vou começar fazendo isso com dor. Eu vou começar fazendo isso chorando, muitas das vezes. Isso vai ficar ali, né? Mas eu posso tentar. E eu devo sempre conseguir pedir ajuda, né? Sinalizar para alguém que tá difícil tentar. Porque eu falei, né? Foi tema de terapia, de gabinete de terapia. Eu voltei para terapia, eu conversei com o meu pastor. Ah, você pode conversar com o seu líder religioso, deve conversar. Você deve conversar com o seu médico para poder te encaminhar da melhor maneira. Sabe, sinalizar para alguém. Eu não tô bem. Tem alguma coisa esquisita aqui que não tá fechando direito. Eu preciso de alguma ajuda e eu não sei qual é. Tudo bem, já reconheço. Sabe, eu preciso reconhecer que eu não dou conta sozinho. Eu não vou dar conta sozinho da minha dor. Eu não vou dar conta sozinho, sabe, das minhas dores, dos meus traumas. Eu não vou me colocar nessa coisa de construir os muros e ficar isolada ali. Porque aí, quanto mais a gente entra na caverna, mais escuridão a gente vai vendo. Quanto mais distante da entrada, a gente só vai ver escuridão. Meu Deus. Você não vai ver, você perde a luz. Né? Eu detesto entrar em túnel. Eu odeio túnel. Chega alguns túneis que eu olho e assim, gente, pelo amor de Deus, preciso ver a luz de novo. Daqueles extensos ainda, né? Poxa, eu odeio um mergulhão lá, ali no Rio, né? Odeio aquele mergulhão. Rebouças?
não gosto. Marcelo Alencar. Marcelo Alencar, esse. Gente, a sensação que eu tenho que falar pro meu marido, eu tô descendo, agora não acaba nunca, não tem luz. A sensação que vai acabar, que eu vou ficar ali. Né? Mas não, graças a Deus. Quando você começa a subir, você vê uma luzinha lá, fala, ai, que bom, tem sol, tem chuva, tem alguma coisa lá fora. A gente precisa tentar encontrar esse caminho de saída, sabe? Tentar andar na direção de algo que vai trazer uma beleza, algo para motivar, para continuar. Mas nunca abrir mão de ajuda. A gente não dá conta de tudo sozinho. Por isso que a gente precisa das pessoas, né? Porque se fosse só para viver uma pessoa, cada pessoa teria sua ilha, seria ela sua própria ilha, não precisaria se relacionar. Mas a gente se relaciona. Verdade. E aí? O que a gente faz com isso, né? Verdade. E o primeiro ser humano que estava sozinho ficou meio triste quando viu que todo mundo estava acompanhado dele, não. Ele falou: o que foi que você tá meio triste? Tá tudo aí, pô. E aí o Senhor fez uma auxiliadora. Carne da carne. Muitíssima fenomenal. Glória, né? É isso aí. É isso aí, gente. Obrigado, Naira, pela presença. Obrigado, meu querido prefeito, pela presença. É isso aí, Pablo. Poderia... O tema, ele não é fácil, né? Ele não é leve, a história não é fácil, mas o que exatamente que a Naira acabou de colocar aqui, a gente fica feliz pela sobrevivência, pela vida que o Senhor deu, pela soberania de Deus, mesmo diante de todo o caos, o Senhor continua sentado no alto e sublime trono, controlando todas as coisas e permitindo que o Léo, por exemplo, compartilhe a história dele hoje com tanta firmeza, graças a Deus. Nem todo mundo vai ser assim, cada um tem o seu jeito, mas hoje com família constituída, com filhos, né, Léo? Então, só Deus mesmo. Você precisa olhar, né, cara? Na verdade, a percepção, a doutora falou com relação à questão da fé, né? A percepção, ela tá, embora a gente não trabalhe muito isso no cunho presbiteriano, né, mas ela é sublime. A percepção, ela é sublime. É você entender que realmente existe um Deus, existe um soberano controlando tudo isso, né? E eu já me peguei, não foi só essa uma situação, eu já tive em alguns momentos de crises espirituais de eu conversar com Deus e perguntar para Deus por que as coisas têm que ser assim, né? Em um outro momento, se Deus permitir, a gente conversa sobre essa questão evangelística, né? Mas por que as coisas têm que ser assim? E aí Deus vai dizer pra gente, onde é que você estava quando eu fiz os montes? É verdade, meu irmão. Né? Quando eu criei o animal, onde é que você estava? É verdade. Quando eu olho para isso, gente, aí eu não falo de uma coisa de demagogia, eu falo do que eu vivo. Eu falo daquilo que eu vivi. Numa conversa com Deus, né? E aí, um outro momento, eu fiquei tão frustrado, né? Uma crise espiritual que eu tive há uns 10 anos atrás, porque depois de muito tempo, tem um pouco a ver, né? Mas depois de muito tempo ter evangelizado um casal, e esse casal, ele já estava indo para a igreja, tinha um monte de santo na casa deles, quebraram os santos, jogaram todo fora. E aí, naquele momento, a menina, a esposa, né, e esse rapaz, ele estava internado, que chama de internação nas drogas. Ele fica internado na favela, colocando aquilo lá, e a gente trabalhando com ele o tempo inteiro. E aí, de repente, ela tem um aneurisma, e esse aneurisma leva essa menina com 27 anos a óbito. Meu Deus. E aí esse rapaz que já estava com a vida equilibrando, ele volta, né, para as drogas. Ele já tinha pego a filha dele, que não queria mais saber dele, a filha dele já estava começando a se aproximar dele, e destruiu tudo em menos de um ano. E aí tu vai para Deus, Senhor, mas por quê? Né? E aí Deus usou a mãe do cara para poder vir falar comigo, um telefone num dia, mandou, ela é minha cliente de imposto de renda. E aí ela chegou e falou, Léo, tem que fazer imposto de renda e tal, não sei o que. Naquele momento, é como se Deus usasse e falasse, Léo, o que está acontecendo contigo? Eu falei, nada, eu estou conversando com a senhora. Meu irmão, Deus mandou falar para você acalmar teu coração. Calma teu coração. O que o Eduardo está passando agora não é culpa sua. E nem foi você o responsável quando a vida dele estava melhorando.
Os meus estão ligando para fazer imposto de renda. Tá entendendo? Tá entendendo? Então, assim, a gente vê essas coisas e lida com essas coisas. E eu fui para conversar uma conversa vera com Deus, né? Eu me pus em casa e mandei a família para a igreja e me pus em casa a ter uma conversa bem séria com Deus. E Deus falando comigo ali naquele momento no meu coração, Becão, onde é que você estava? Meu irmão. No livro de Jó. Sim. Onde é que você estava? Não é para você me entender não, meu irmão. É para fazer o que eu mando. E aí é uma questão que ela falou, é fé. É fé. E dali, graças a Deus, dali para frente, minha vida nunca mais foi a mesma em termos de questionamento. Meu irmão, não questiona não. Como é que é? Só adora. Só adora. Questiona não. Questiona ou adora. É isso aí. Amém, meus irmãos. Então é isso aí, galera. Você que ficou com a gente até aqui, curta esse vídeo, né? Um like. Que papo não necessário. Negue Que papo necessário. Não negue um like para esse vídeo, porque esse conteúdo aqui foi incrível. A gente aprendeu muito com a Naira, aprendeu muito com o Léo. Então compartilhe esse vídeo com os seus amigos e também nos grupos da sua igreja. Siga o Cordas Humanas. As redes sociais dos nossos convidados estarão aqui na descrição do vídeo. E é isso. Até a próxima segunda, às 20 horas. Amém? Até a próxima. Até. Deus os Valeu, abençoe. galera. Tchau, tchau. Valeu.